Olá, tudo bem? Meu nome é Welison Câmara e eu sou empresário, investidor e trader profissional. Talvez você já tenha ouvido falar de mim nas redes sociais, mas o que você não sabe é que eu não saí do zero para chegar onde eu estou. Na verdade, eu saí do negativo. E hoje eu vou compartilhar com você parte da minha história, para que independente da forma ou da situação que você esteja hoje, você veja que é sim possível não somente sair do zero, como sair do negativo e conquistar todos os seus sonhos. Bom, eu nasci em 1991, no fundo de uma igreja evangélica, na qual meus pais eram zeladores, onde eles cuidavam da igreja em troca de terem um lugar para morar. Por conta da situação muito difícil financeira que meus pais viviam, meu pai sempre contou que como eles moravam perto da linha do trem, ele passava e via os cavalos, as vacas pastando, e ele sempre falava assim: meu Deus, por que eu não nasci um cavalo, uma vaca? Porque pelo menos o cavalo ele tem condições de alimentar os seus filhos. Então eu nasci e fui crescendo numa família muito pobre. A minha mãe esticava um plástico e colocava aquelas roupinhas ali para tentar vender. Tinha dias que ela conta que não vendia nada e ela voltava para casa com aquele sentimento de derrota, de desgosto, de não ter de repente o alimento dentro de casa porque não conseguiu vender nada. E ali ela ficava na ponte do rio Mogi Guaçu, rio da cidade, que é muito conhecido, enquanto meu pai, em contrapartida, pegava a bicicletinha e ia tentando vender essas roupas de casa em casa. Então o período de gestação da minha mãe foi um período muito difícil. Tanto a minha gestação quanto a gestação do meu irmão, minha mãe comia farinha de milho com água, ela conta, então era uma situação muito difícil. Até que meu pai arrumou um emprego na Previdência Social, que antigamente era o INSS, e aí as coisas começaram a melhorar um pouco. Ali ele começou trabalhando como office boy, e aos poucos ele foi crescendo, se tornou agente administrativo, e por conta de ser muito extrovertido, muito simpático, eu sou praticamente a figura do meu pai em questão de personalidade. Por conta disso, ele chamou a atenção do então candidato a prefeito da cidade, que hoje ainda é prefeito da cidade de Mogi Guaçu, ir até o trabalho dele e convidou para que saísse candidato a vereador. Meu pai imediatamente disse que ele não gostava disso, que não era a praia dele, porém, de tanto insistir, ele acabou saindo candidato. E aí meu pai começou a pedir votos para alguns amigos, falou para um, falou para outro, deu um santinho para um, para outro, ele imaginava ter uns 200 votos. E para nossa surpresa, aconteceu algo surreal. Meu pai acabou vencendo as eleições como um dos vereadores mais votados na época, e a minha vida acabou mudando da água para o vinho, porque pensa para uma criança que não tem nada, o pai se torna vereador, para mim eu tinha ficado rico. Porque uma criança que nunca teve televisão, nunca assistiu televisão, nunca jogou videogame, não comia uma bolacha, não comia nada de diferente, tinha aquela vida muito regrada, muito simples, muito humilde. E de repente passa a ter condições de o pai dar um doce, um biscoito. Isso aí pra mim já foi surreal. Eu passei a ter um videogame, eu passei a assistir televisão. Então pra mim isso se tornou uma realidade. E como tudo que uma criança vive até os 6 anos de idade tende a construir a personalidade dela, exatamente quando eu fiz 6 anos de idade, eu tinha meio que ficado rico na minha cabecinha. Então eu passei a me espelhar no meu pai. Mediante a isso eu pensava, eu quero ser igual ao meu pai, que nunca estudou, nunca fez uma faculdade, mas ele trabalhando, ele ficou rico. Já meu irmão teve outra expectativa. Como ele era 4 anos mais velho, quando ele chegou nos 6 anos de idade, a nossa vida estava totalmente miserável. E ele acabou indo para o lado oposto. Eu quero ser o oposto do meu pai e da minha mãe, que nunca estudaram. Eu quero estudar muito, quero ser um médico, quero me formar e ter a melhor profissão. E como meu pai desde bem jovem me ensinou a ajudar as pessoas, ele gostava muito de ajudar as pessoas, eu cresci com isso. E eu queria ganhar muito dinheiro, eu sempre quis ser muito rico, eu sempre quis ser milionário para poder ajudar as pessoas. E é isso que sempre me moveu desde pequeno e me move até hoje. Com 12 anos de idade, conversando com o então pastor da minha igreja, ele trabalhava com roupas, ele tinha várias lojas de roupas. Eu perguntei para ele, eu falei: pastor, o que eu preciso fazer para ser um empresário? Eu quero muito ser um empresário, porque eu acho que sendo um empresário é a forma que eu mais tenho chance de ganhar dinheiro na vida. E aí ele me falou: meu filho, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender uma profissão. Você tem que ser um bom técnico, isso eu guardo comigo até hoje. Ele me disse que eu teria que ser um bom técnico, eu teria que dominar a minha profissão, mas que não bastaria eu ser um bom técnico, eu teria que ser também um bom administrador, porque nem todo bom técnico é um bom administrador. E mais que isso, eu teria que ser um bom empreendedor, porque senão eu não ia sair do lugar, eu não ia crescer. Eu guardei essas palavras para minha vida e comecei a viver aquilo. Com 12 anos, arrumei meio que um bico, fui trabalhar ajudando meu pai a atender as pessoas no gabinete dele, e ali eu comecei a criar uma capacidade de me relacionar com pessoas, de conversar, de entender as pessoas. E com 13 anos abri meu primeiro empreendimento. Como desde os 6 anos eu já era músico, com 10 para 11 anos eu já dava aulas de música e tocava profissionalmente em eventos, festas, casamentos, também na igreja, eu juntei com um amigo meu que era bem mais velho e nós começamos um pequeno negócio informal mesmo de música ao vivo, onde ele vendia esse produto porque ele era mais velho. Quem é que ia fechar um casamento, por exemplo, um evento com uma criança? E eu fazia toda a parte administrativa e a parte operacional nós fazíamos juntos.
Com 14 anos arrumei emprego em uma confecção e ali eu aprendi a parte de estamparia, costura, corte e tudo mais. E eu vi ali uma oportunidade de repente abrir meu primeiro negócio e decidi que eu teria uma confecção. Aos 15 anos fui convidado para trabalhar como designer gráfico, eu mexia bem pouco na parte de designer e fui convidado para trabalhar numa fábrica de adesivos de bicicletas e ali eu fiquei por quase 2 anos, onde eu aprimorei meus conhecimentos dentro desta área e pude juntar capital para finalmente com 17 anos de idade eu abrir minha primeira empresa formalmente. E tudo começou a acontecer muito rápido. Como eu sempre fui muito precoce, eu acabei me casando aos 19 anos, tinha 2 anos ali de empresa, e assim que eu casei, eu vinha quebrar a minha confecção. Com isso eu fiquei com uma dívida de 103 mil reais, devido à falta de experiência, acabei pegando um cheque sem fundo, e ali eu fiquei muito desmotivado, passei a morar de favor com meus pais, e a minha preocupação era que se eu trabalhasse ganhando um salário mínimo, eu jamais teria condições de pagar essa dívida, já que os juros e multas e correções seriam muito mais altos do que propriamente o meu salário. Foi então que um amigo me convidou para ir numa reunião de negócios numa cidade vizinha e disse que eu poderia ali, que aquela reunião poderia mudar a minha vida. E como tem duas coisas na vida que eu acho que a gente não deve de perder, uma oportunidade de conquistar algo a mais e a oportunidade de fazer uma piada, é claro que eu fui. E chegando lá eu vi um monte de produtos de beleza e pensei, pô, o cara me chamou aqui ou para vender esses produtos ou para comprar e eu não tenho dinheiro e também não gosto de vender. Então ele perdeu tempo. E ali naquela palestra eu conheci o famoso Network Marketing. Quando eu cheguei em casa falando pro meu pai e pra minha mãe, eu falei, pô, mas isso aqui é um negócio legal, que eu posso vender, eu posso montar uma rede de consumo, uma rede de vendas. Meu pai já começou a falar, moleque, isso é pirâmide. Minha mãe, isso não vai dar certo. A minha ex-mulher, na época era mulher, falava assim, não, você não vai entrar nesse negócio, você já deve 103 mil, você precisa de R$ 1.000 para entrar nesse negócio. E eu fui dormir com aquele negócio na cabeça, com aqueles bonequinhos pra cá, bonequinho pra lá, e aquela rede se multiplicando. E eu falei, olha, eu vou fazer esse negócio. E eu falei pra ela assim, eu falei, olha, eu devo 103 mil? Ela falou, você já deve 103 mil reais. E eu falei, olha, quem deve 103, deve 104. E no outro dia eu fui lá no banco e pra minha surpresa eu consegui os R$ 1.000, já que a minha conta jurídica estava totalmente quebrada no vermelho, mas a minha conta física ainda não estava com problema. Então eu saquei os 1.000 do limite que eu tinha no especial e fiz meu investimento. E eles tinham me falado que se eu trabalhasse muito, em 6 meses eu seria um gerente dessa empresa de produtos de cosméticos e que eu ganharia de 3 a 7 mil reais por mês. Então a minha meta era ser gerente. Como tudo que eu faço, eu não busco estar entre os melhores, mas eu busco sempre ser o melhor. Eu não vejo isso como soberba, como defeito, eu vejo isso como querer se superar a cada dia. E quando você busca ser o melhor em algo, mesmo que você não chegue lá, mas você estará entre os melhores. Por isso, mire sempre na lua e no pior das hipóteses você acertará as estrelas. E mirando na lua, em 58 dias eu cheguei neste tal nível de gerente. Resumindo, em 4 meses o meu bônus já era de mais de 11 mil reais por mês, o que hoje com a inflação já corrigida equivaleria a 27 a 28 mil reais por mês. E ali em menos de 2 anos eu pude pagar todas as minhas dívidas, realizar sonhos de viajar para fora do país. Fui para Cancún, fui para Scottsdale, Arizona, fui para Argentina, Uruguai e vários outros países. Comprei meu primeiro carro zero, um Kia Cerato, na época paguei cerca de 65 mil reais à vista. E a minha vida mudou totalmente. Todavia, com a veia empreendedora pulsando e aquele sentimento de ter fracassado o negócio próprio, eu passei a procurar para diversificar os meus investimentos. Então foi aí que em uma reunião de negócio eu conheci uma moça que ela fazia adesivos de unha, artesanais, né, aquele que a pessoa faz com a mão. E eu cheguei nela e perguntei assim, pô, esse produto ele tem saída? Você vende bem? Ela falou, sim, vendo bem. Eu falei, a margem de lucro dele é boa? Ela falou, sim, é muito boa, eu gasto 50 centavos e vendo por 5 reais. E aí eu perguntei, poxa, mas e quantas você consegue produzir no dia? Ela falou, olha, eu consigo fazer de 20 a 30. Quando ela me falou isso, eu pensei, pô, ela tem um produto maravilhoso, com uma margem de lucro surreal, ela consegue colocar um markup de 900% em cima desse produto. Todavia, ela não tem escalabilidade, ela não tem produção. E nesse momento, a veia empreendedora pulsou forte e estralou uma ideia na minha mente. Eu falei para ela, vamos fazer uma parceria, vamos fazer uma sociedade. Você entra com a venda, já que você disse que vende tudo que você fabrica, e eu entro com a produção. Ela falou, pô, mas como é que você vai produzir? Você não sabe desenhar? Eu falei, deixa comigo. E ali eu bolei uma estratégia onde eu fazia os desenhos todos no computador e eu estampava eles com a serigrafia. Ou seja, eu usei o que eu tinha aprendido de design, eu usei o que eu tinha aprendido na parte serigráfica e eu usei o que eu tinha aprendido na parte gráfica também. E ali eu criei não só um produto, mas criei também a primeira empresa de adesivos para unhas do Brasil, que até hoje é nacionalmente conhecido como Dedo de Moça. Depois de iniciar essa fabricação, eu tive a oportunidade também de assistir um programa da Eliana, onde mostrava uma máquina de unhas que imprimia as unhas, tirava as fotos das pessoas, mas imprimia na unha. Só que quando ela falou o preço dessa máquina, eu falei, putz, é impossível esse produto entrar no Brasil. E aí eu tive a ideia de por que não trazer o produto que saía da máquina, de uma máquina tão cara, colocar num decalque e criar o adesivo de unha impresso. E eu fiz isso. Patenteei isso junto ao INPI, patenteei as estampas e tudo mais. E no primeiro ano a empresa já havia faturado mais de 2,6 milhões de reais.
Isso mesmo, com um investimento de apenas R$ 247 em um negócio, em um ano eu consegui um faturamento de 2,6 milhões de reais. E aí tudo foi fluindo, passei a viver melhor, passei a visitar vários países, comecei a trabalhar com a China também, eu trazia containers carregados de produtos para cá, fazia importação, exportação de produtos, até que veio a crise econômica no Brasil e eu tive que acabar demitindo uma série de funcionários e a empresa começou a entrar em colapso, o governo começou a criar novos impostos, fiz uma importação grande com o dólar a 2,16, quando chegou aqui a 3,64. E em meio a toda essa estabilidade eu passei a ter problemas pessoais também de relacionamento, onde eu dei entrada num complicado processo de divórcio e aí eu acabei ficando com uma dívida de 1,8 milhões de reais. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas essa dívida de 1,8 milhões me deixou tão abalado que eu não só entrei em depressão, como cheguei a passar fome, literalmente por 2 semanas. E por ter passado fome por 2 semanas, foi que eu contraí esse desejo de ajudar as pessoas, principalmente as pessoas mais carentes. E hoje eu vivo para isso, hoje eu vivo para realizar sonhos. Se eu disser que eu tenho sonhos materiais para mim hoje, eu estaria mentindo, eu já não tenho mais sonhos. Porque graças a Deus, Deus em sua infinita sabedoria, Ele me permitiu que eu pudesse realizar meus sonhos financeiros bem cedo, para que eu pudesse viver essa missão que Ele tem para mim, que é de ajudar as pessoas. E como eu já não tinha mais capital, já não tinha de onde tirar mais dinheiro, eu comecei a tocar novamente em eventos, casamentos e comecei a levantar um dinheiro. Vendi alguns instrumentos que eu tinha também e comecei a vender cosméticos. E como eu já não tinha mais dinheiro, mais capital, não tinha de onde tirar nada, eu pedi ajuda pro meu irmão. Eu disse a ele que a situação que eu estava passando e que eu tinha uma ideia muito boa, que se ele quisesse entrar comigo, a gente poderia entrar junto, ou se ele me ajudaria com um pequeno valor, um capital de 5 mil reais, para que eu pudesse recomeçar a minha vida. Nesse momento, meu irmão prontamente me ajudou e me emprestou 5 mil reais. Então eu comecei a trabalhar duro, comprei alguns cosméticos, comecei a revender, e com o passar do tempo, conquistando a confiança dos meus fornecedores, eu passei a negociar com eles e comecei a trabalhar com o estoque de alguns deles. Então eu já não tinha mais necessidade de manter um estoque, de manter um capital parado, já que ter capital era a minha principal dificuldade, e eu comecei a vender trabalhando com o estoque deles. Eu fazia uma espécie de dropshipping, porém com o produto já no estoque deles. E essa estratégia me trouxe muito lucro, muito rápido. Em pouco mais de 3 meses eu já estava com 6 funcionários, vendendo para todo o Brasil e tudo fluindo muito bem. E era tudo fantástico, porque eu vendia um produto que eu ainda não tinha, recebia do cliente, antecipava o valor com o próprio dinheiro do cliente, eu ia até o meu fornecedor, comprava à vista, ganhava desconto, aumentava a minha margem e entregava o produto para o consumidor final. Só que para minha infelicidade, eu acabei concentrando todas as minhas operações de venda em um único marketplace. E isso acabou sendo um erro fatal para mim, porque do dia para noite, esse marketplace que eu vendia os produtos e eu levava 7 dias para postar esse produto, mudou as políticas do site e criou uma regra que você teria então 24 horas para postar um produto. Isso certamente acabou com o meu negócio, eu tive que dispensar as minhas funcionárias porque eu não tinha capital de giro para comprar estoque e manter o meu negócio. Então eu perdi a reputação, perdi meus clientes e perdi as minhas vendas. Nesse momento, eu quebrei pela 3ª vez. Com isso, aumentaram não só as minhas dívidas, mas a certeza que o sucesso estava cada dia mais perto. Até porque a cada dia de insucesso ou de fracasso significa que você está mais próximo do seu objetivo, que é o sucesso. E conversando com um amigo, explicando que eu já estava sem perspectiva, que eu precisava de algo novo para fazer, para eu me levantar, ele me falou: pô, Ellison, eu tô indo viajar pro Paraguai na semana que vem, vamos comigo para você divertir, passear, lá tem muitos produtos baratos para você ver, conhecer e tudo mais, vamos lá para você dar uma passeada. E chegando lá no Paraguai, eu vi uma série de pessoas que trabalhavam o dia todo ali na ponte, atravessando mercadorias dentro das vans. Eu perguntei para a mulher: quanto que você ganha para fazer isso aqui? E ela me falou: olha, de 20 a 30 reais por viagem. E eu comecei a pensar, se ela vem de manhãzinha e fica até de noite, no mínimo umas 5 viagens por dia ela faz, são 150 reais por dia. Se eu vier trabalhar num lugar desse, eu posso ganhar no mínimo 2 mil reais por mês, eu posso me levantar bem rapidamente. Então eu decidi me mudar para Foz do Iguaçu para poder trabalhar por lá. E nesse momento, os donos da van que nós atravessávamos, um casal me convidou, falou: pô, Ellison, você precisa ir conosco comer picanha no cassino. É apenas 10 reais. Eu falei: que 10 reais para comer picanha? Tem alguma coisa errada, essa picanha daqui não deve ser picanha. Mas realmente era picanha. E eu gostei muito, porque eu fui lá, eu não sei se eu gostei mais da picanha, eu não sei se eu gostei mais porque a bebida era de graça, ou eu não sei se eu gostei mais da estrutura, que eu me encantei. Ao chegar lá, eu vi todas aquelas máquinas, aquelas pessoas muito bem vestidas, aquelas roletas, computadores, pessoal fazendo game trade, fazendo trade esportivo, e eu fiquei alucinado. Ali eu vi pessoas chegarem com 100 dólares e saírem com 1.000 dólares em apenas um dia. Bem como eu vi pessoas chegando com 1.000 dólares e saindo sem nada, cabisbaixo.
E observando por alguns minutos, como matemático que sou e amante de exatas, eu percebi que o motivo de uns ganharem tanto e outros perderem tanto não era sorte. Afinal, não existe sorte ou azar. O que existe é estar preparado. Quem está preparado tem sorte. Quem não está preparado não tem sorte. E observando por alguns minutos aquela roleta de cassino, na qual eu nunca tinha visto antes, eu observei que aquela operação era 100% probabilística e que se eu analisasse a probabilidade, a frequência e as estatísticas, eu poderia criar uma fórmula também para ela, para que as pessoas pudessem ganhar dinheiro operando com ela. Então eu fui para casa, peguei meu caderno, fiz algumas anotações e eu passei uma noite ali desenvolvendo e criando uma fórmula matemática que pudesse fazer as pessoas ganharem da casa. Ali iniciava o processo de formulação da fórmula da riqueza. E no outro dia eu fui para o cassino bem cedo para validar essa minha metodologia. Para minha surpresa, eu entrei ali com 100 mil guaranis, ou seja, R$65, e saí dali com incríveis R$1.820, o equivalente a 2.800.000 guaranis. As pessoas me observavam estagnadas e alguns começaram a olhar e tentar identificar o que eu estava fazendo. No outro dia, no mesmo horário, eu retornei, dessa vez com 1 milhão de guaranis, e saí dali com incríveis 3.400.000 guaranis. Nisso, a casa começou a me observar e eu fui convidado gentilmente a me retirar do cassino. Exatamente, eu fui expulso do cassino. Não me abalei, apenas atravessei a rua e fui no outro cassino. 2 semanas eu também fui expulso daquele cassino. Resumindo, em 2 meses eu fui expulso dos 4 cassinos. Nesse momento eu descobri ali que eu estava criando a maior invenção da minha vida. Algo surreal que eu poderia utilizar para qualquer tipo de negócio, seja trader esportivo, game trade, mercado de opções binárias, forex, independente do mercado, eu poderia utilizar esta forma. E assim eu fiz. Como eu estava quebrado e eu não tinha capital guardado, eu voltei para São Paulo, morar com a minha mãe, que na época estava passando por dificuldades financeiras, e passei a fazer bolos no pote para vender enquanto eu procurava um emprego. Arrumei um emprego no espetinho para ganhar R$35 durante os dias da semana, e isso serve de exemplo para mostrar para todas as pessoas que não importa o quão grande você foi, se você precisar dar alguns passos para trás para seguir adiante, faça isso. Mas jamais fique parado, jamais seja soberbo, jamais diga, eu já fui rico, agora eu não posso voltar a vir lá de baixo. Não esqueça de onde você veio. Com os R$35 que eu ganhava durante o dia no meu emprego, eu conseguia sobreviver, mas não conseguia fazer aportes nas minhas bancas para eu poder alavancar com a minha fórmula. Então, com o dinheiro que eu tinha dos bolos, eu passava a investir na fórmula e com o dinheiro que eu recebia no espetinho, eu sobrevivia. Em contrapartida, eu fui procurando um emprego fixo melhor e eu conversei com 2 amigos meus que tinham uma agência de marketing e eu falei com eles, eu tenho um bom conhecimento nessa área, por que vocês não arrumam um emprego para mim? E eles me falaram, olha, Wellison, para arrumar emprego para você agora não dá, a gente já tá com 2 funcionários, não temos intenção de contratar ninguém, mas vamos fazer de repente uma parceria, você abre alguma coisa, a gente abre junto, você tem o conhecimento, você já teve e-commerce, você entende de abrir novos negócios, você abre o negócio, entra com trabalho, nós entramos com crédito, com capital, precisar de alguma coisa, a gente tem nome, e assim nós fizemos. Comecei então a vender cosméticos e começou a dar muito certo, depois abrimos outros negócios, parte de decoração, molduraria, açaiteria, sorveterias, gráfica digital, gráfica industrial, casa de sucos e salgados, tudo foi crescendo muito rápido. Com isso eu passei a investir mais dinheiro nas minhas bancas de Forex e Game Trading, e aos poucos eu fui me afastando das empresas, até que eu conversei com eles e nós rompemos a nossa parceria para que eu pudesse me dedicar totalmente ao mercado financeiro, na qual eu estou mergulhado hoje. De lá para cá, o avanço foi simplesmente fenomenal. Hoje, eu tenho um grupo de mais de 18 empresas de diferentes segmentos e ajudo milhares de pessoas a se capacitarem, não somente no mercado financeiro, trade esportivo, game trade, opções binárias, forex, como também forneço ferramentas de automação para que essas pessoas possam ganhar uma renda extra. No momento da gravação desse vídeo, no YouTube nós já somos mais de 300 mil alunos e no Instagram mais de 200 mil seguidores. Por isso, eu quero te parabenizar, ser um dos poucos privilegiados a ter este momento exclusivo de conhecer a fórmula da riqueza. Se você entender 10% do que eu vou falar aqui hoje e você praticar isso todos os dias e seguir à risca, você vai mudar totalmente a sua vida financeira e vai conseguir tranquilamente ter uma renda extra de 3 a 12 mil reais por mês, todos os meses pelo resto das suas vidas. Parabéns pela sua decisão e bem-vindo à Fórmula da Riqueza!